Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma série, de videoaulas da nossa disciplina de paradigmas ou de linguagens de programação. E nessa série de videoaulas nós vamos falar sobre a linguagem de programação Haskell, a qual se encaixa no paradigma funcional. Durante essas videoaulas eu estou utilizando como referência principal esses livros, esse material online. Então, cabe eu aqui como professor dar os créditos para esse material, em que eu retirei alguns trechos de informação para montar esses slides e os exemplos. Bom, hoje não é novidade para a gente que o paradigma imperativo ele é o mais utilizado aí pelo mercado de trabalho. E um paradigma imperativo, que ele se caracteriza por quê? Porque seus programas eles são constituídos através de uma sequência de instruções, e que você manipula ali as unidades de memória. Então, por que esse nome imperativo? Justamente porque o seu algoritmo ele tem que dizer exatamente o que o computador tem que fazer para resolver determinado problema. Então, a gente aprendeu em outras videoaulas que existe um outro paradigma chamado lógico. Ele já tem uma abordagem um pouco diferente, em que os programas eles são criados expondo regras, expondo fatos, e você apenas faz consultas em cima de uma base de conhecimento que você cria. Momento nenhum, na linguagem Prolog que a gente aprendeu, nós tivemos, por exemplo, que se preocupar em dizer para o computador como que ele deve fazer as coisas. A gente só criou a base de conhecimento para expressar o conhecimento exigido para resolver o nosso problema. E agora a gente entra com esse paradigma funcional. Em um paradigma funcional, um programa, na verdade, ele vai ser constituído pelo quê? Um conjunto de definições de funções que aplicamos a valores. Então, o elemento principal desse paradigma são as funções. Tá? Então, nas linguagens funcionais, essas funções elas meio que sobem de níveis. Elas são entidades de primeira classe. O que significa isso, ser de primeira classe? É que ela pode ser usada como qualquer outro objeto que a gente usa nas linguagens imperativas. Por exemplo, a gente vai poder passar uma função como parâmetro. Dentro de uma função, a gente vai poder retornar uma outra função. E a gente vai poder, inclusive, armazenar funções nas estruturas de dados. E é interessante que essa ideia, aos poucos, ela vem sendo introduzida, inclusive nas linguagens imperativas. Hoje a linguagem Java já tem muitas características das linguagens funcionais. Por exemplo, as versões mais modernas aí, do JavaScript também, existem diversos elementos funcionais já inseridos na linguagem JavaScript. E por que as linguagens estão adotando vamos dizer assim, alguns elementos dessa programação funcional? Justamente porque ao elevar essas funções de patamar, as linguagens elas ganham em flexibilidade, ganham na capacidade de abstração, ganham na modularização dos problemas. E essas linguagens elas fornecem então um alto nível de abstração, tá? O que faz com que esses programas sejam mais concisos, mais fáceis de criar e entender do que certos programas imperativos. Bom, existem diversas linguagens de programação, tá, que se encaixam nesse paradigma funcional. Então aqui nesse slide eu estou citando algumas, que a gente tem o Scheme, a gente tem esse SML, nós temos o Calm, a gente tem o Haskell, o F# e o Scala. O Haskell está em azul aqui justamente porque é essa a linguagem que nós vamos adotar aqui nessa série de videoaulas aí na disciplina. Só para exemplificar o que eu estou falando, nesse próximo slide eu coloquei duas implementações do famoso algoritmo de ordenação do Quicksort. Esse primeiro, que está aqui delimitado por essa linha em azul aqui bem fininha, esse primeiro algoritmo aqui ele foi implementado na linguagem Java. E não difere muito se você for usar aqui qualquer outra linguagem
imperativa, né? Então aqui a gente consegue ver a quantidade de linhas que nós temos que fazer para resolver esse problema. Eu resolvi esse mesmo problema agora utilizando o Haskell, que está nessa parte de baixo da linha azul. Então reparem que o mesmo algoritmo foi implementado de forma funcional, né, onde que a gente teve que digitar muito menos, né, ou seja, os programas são mais concisos, né, então eu estou acabando de mostrar um exemplo aqui, tá, em que aparecem alguns elementos que ainda não fica claro para a gente, mas que vocês vão perceber que depois vai ser muito fácil de entender, né, como esse mais, como aqui como se fosse uma seta aqui, né, esse sinal de menor e o hífen aqui, tá? Então a gente vai entender melhor, né, essas características aí da linguagem e entender melhor como foi feita essa implementação. Mas, gente, não reparem, né, o tanto que o programa ficou mais conciso do que a primeira abordagem utilizando linguagem do paradigma imperativo. Bom, resumindo, né, quais são as vantagens desse paradigma? Então os programas são mais concisos, tá? A linguagem ela é mais próxima da especificação matemática. Então o pessoal que propôs ela, né, tentou tirar elementos que não são tão matemáticos. Por exemplo, terminar uma linha com ponto e vírgula, né, na matemática a gente não usa isso. Então a ideia foi tentar trazer um pouco da matemática, tá? Como tudo vai ser função, né, então fica mais fácil a gente perceber que a modularidade ela é maior, né? E aí novos elementos surgem nesse paradigma, como o polimorfismo, ordem superior da função, avaliação tardia, né, o que está aqui de lazy evaluation, que a gente vai entender isso no decorrer das videoaulas, tá? E é possível também, né, como o paradigma que ele prega muita utilização da ideia matemática, então fica mais fácil da gente fazer demonstrações de correção, né, provas matemáticas da resolução dos nossos problemas, tá? E aqui é interessante que esse paradigma também ele tenta resolver o problema que a gente já abordou, em que é conhecido como efeito colateral, né, em que talvez a ordem de execução aqui pode afetar o resultado final do seu algoritmo. Então esse paradigma também vem com essa preocupação para resolver este problema. Bom, mas nem tudo são flores, né? Então existem desvantagens. Então os compiladores e interpretadores são mais complexos de serem construídos, tá? É difícil prever o custo de execução, né? Aqui o tempo e espaço das suas soluções algorítmicas. Por quê? Porque vocês vão perceber que nesse paradigma a gente não vai ter laços de repetição. Nós vamos ter, na verdade, a recursão, né, para a gente fazer esse tipo de coisa. E a gente sabe de aulas passadas que a arquitetura de von Neumann ela privilegia, né, o laço de repetição ao invés da recursão, tá? Então, aqui também alguns algoritmos são mais eficientes quando implementados de forma imperativa, principalmente nessa arquitetura que domina hoje, né, os computadores mundiais, que é a arquitetura de von Neumann. Bom, um pouco da história, né? Então, 1900, né, nos anos ali por volta de 1930, Alonso Churchill, né, ele desenvolveu uma teoria que a gente chama de cálculo lambda, tá, que é um formalismo matemático para exprimir computações, né? Então é a ideia de exprimir algoritmo, né? Como é que a gente resolveria algum problema, né? Então tem esse formalismo, né? Existe esse formalismo, tá, que a gente chama de cálculo lambda. A gente vai falar um pouco mais disso no decorrer do curso aí. Bom, então inspirado nesse cálculo lambda, né, então esse John McCarthy ele desenvolveu uma linguagem que também é muito famosa, que é chamada Lisp, tá? E essa Lisp, ela tem como característica aqui dela não ser tipada, né? Então a gente não tem tipos de dados bem definidos ali, né? A gente não precisa tipar uma variável quando a gente for usar. E ela não é pura, né, do ponto de vista funcional. Então ela tem elementos funcionais, ela tem elementos imperativos, tá? Então, por volta dos anos de 1970, né, esse Robin Minor, que desenvolveu a ML, tá? O que ela tem de interessante é que ela incrementou colocando o que? O polimorfismo, né, na linguagem. Ela passa a ser fortemente tipada, então quando você usa uma variável, né, e você declara aquela variável, ela tem um tipo e, por exemplo, você não vai poder alterar mais o tipo, né, da variável se você
falou que ela tem um tipo inteiro, ela só vai aceitar valores, né, naquela faixa pré-definida para os valores inteiros. E essa é a ideia da inferência de tipos também. Então você não precisa definir explicitamente que aquela variável é do tipo inteiro, você vai simplesmente atribuir um valor, né, e aí o compilador vai inferir esse tipo de acordo com esse valor inicial que você colocou. A gente está muito acostumado com isso, por exemplo, em linguagem de script, como o JavaScript. O JavaScript tem essa ideia de ter uma inferência de tipo, né, apesar de não ser fortemente tipado. No JavaScript puro você pode alterar, né, o valor, o tipo da variável lá em termos de execução. Beleza, então em 1970, ali por volta de entre 70 e 80, né, então David Turner desenvolveu várias linguagens ali, tá? Só que a principal, né, que de mais destaque é essa Miranda, e que ele inseriu algo interessante, né, do paradigma funcional, que é esse lazy evaluation, ou seja, a avaliação tardia da expressão ali a ser executada. A gente vai entender isso também mais para frente no decorrer das videoaulas. Bom, até que em 1987, né, formou-se um comitê acadêmico com o intuito de criar a linguagem, né, que vem a ser o Haskell. Né? Então a linguagem seria uma linguagem funcional, padronizada e aberta, né, para o uso aí, tanto comercial quanto o uso acadêmico. Tá? Então, por volta de 2003 lançaram essa versão 98, que já foi uma implementação, né, da linguagem, já foi um resultado de vários anos de estudo aí que iniciou em 1987, então saiu essa primeira versão, e aqui em 2010, né, surgiu a versão mais atualizada da linguagem Haskell, né, com essa ideia de englobar todos esses elementos funcionais e criar uma linguagem puramente funcional. Então, caracterizando o Haskell, né? Então, é uma linguagem funcional pura de uso genérico, como eu disse, pode ser empregada tanto de forma comercial, de forma acadêmica. Né? Então, ela foi criada aqui em homenagem a um matemático americano, né? O Haskell Curry, e foi concebida para o ensino e também para o desenvolvimento de aplicações reais. E é resultado, para vocês verem, de mais de 20 anos de investigação. A gente consegue ver a implementação dessa linguagem aqui no site deles, né, o site oficial, então haskell.org, aonde você pode descobrir diversas informações lá sobre a linguagem. Uma delas é alguns exemplos de aplicação, né, em que a linguagem Haskell foi aplicada. Então tem algumas utilizações aqui em back-end de aplicações web, tá? Então coloquei 3 projetos aqui em que a linguagem foi utilizada. Existem diversos outros aqui exemplos nesse endereço aqui, Haskell Industry, né? Então você vai ver lá diversos exemplos de aplicações dessa linguagem. E nesse site também você consegue baixar, né, o compilador, né, para você implementar e executar os seus programas. Bom, existem 2 opções de implementação dessa linguagem. A gente tem esse Rugs, tá, que é um interpretador interativo do Haskell. Tá? Então ele suporta a versão 98 e bastantes extensões. Então você pode acessar esse link aqui, né, para você dar uma olhada aí nas informações desse compilador, inclusive para fazer o download. Um outro compilador bastante famoso, né, que implementou essa linguagem é o GHC, tá, que é lá da Universidade de Glasgow, né, então Glasgow Haskell Compiler, tá. E o interessante é que ele tem tanto o compilador, né, onde você vai poder gerar executáveis, quanto você também tem um interpretador, igual o Rug tem. E então olha só que já é característica interessante dessa linguagem. Ela pode ser tanto compilada quanto interpretada. Vendo que interessante. Essa é uma implementação bem robusta, em que é bastante utilizada, tá? E que pode ser baixada aqui nesse link que eu deixei aqui no slide. Aqui a gente tem 2 imagens aí da execução, tá? Então quando você vai utilizar o GHC em linha de comando, aqui no caso eu estou usando o GHCI, que é o interpretador de comandos. Então depois que você entrou nele aqui, então a gente tem um prompt onde você pode executar os comandos.
E o Rugs, né, existe uma ferramenta um pouquinho mais visual que você pode baixar lá nesse mesmo site, que chama WinRugs, é o que eu vou utilizar aqui na disciplina. Tá? E que tem um elementozinho gráfico aqui, né, que torna o ensino mais dinâmico, então eu vou usar ele por causa disso. Tá? Mas qualquer uma das opções aí vocês estão bem servidos. E que esse elemento gráfico ele simula aqui, né, um prompt de linha de comando. Ok? Bom, pessoal, para ter o primeiro contato aqui, né, com o WinRugs, eu abri aqui a ferramenta, né, então, como eu disse, a gente tem um prompt aqui de comando, e aqui ó, existe, na verdade, um interpretador de comandos, né, então eu posso, inclusive, ó, fazer algum tipo de operação aqui, ó, por exemplo, 1 mais 2, e dar um Enter, e eu obtenho a resposta. Eu posso usar alguma função aqui que a linguagem já me dá, por exemplo, SQRT, né, a raiz quadrada de 9. Então, eu tenho a resposta aqui que é 3. E, né, além do interpretador, eu posso realmente criar meus programas, editar, né, os meus programas. Então, eu vou criar minha função como? Digitando aqui, ó, 2 pontos, edit. Né? Então, eu vou abrir aqui, no caso, meu Notepad++. Tá? E aqui que eu vou digitar, né, as minhas funções. Assim que eu acabei de digitar uma função, né, eu devo salvar esse arquivo. Eu tenho que vir aqui e dar um reload. Ou se você nunca tiver dado, você dá um load. Ó. Você pode fazer de forma visual também, ó, clicando aqui em, tá vendo? Reload. Nesse caso não tem nada ainda. Eu não digitei nada, então está vazio, então eu não vou fazer isso agora. Ok? O importante dizer que agora também é que você pode configurar indo aqui, né, no WinRugs, aqui você pode ir em File, logo depois de File tem Options, e você pode configurar qual editor de texto que você vai usar. Por padrão no Windows ele vem com o bloco de notas, mas você pode trocar, né, igual eu fiz, então é só colocar o caminho do exe aqui do Notepad++ ou de qualquer editor que você for usar. Tá? Então, né, essa é a ideia inicial aqui, né, de como que funciona o programa que a gente vai utilizar nas próximas videoaulas. Aqui tem uma listagem, tá, dos comandos básicos que nós podemos usar aqui. Ó. Depois que eu fizer alguma edição, né, então eu posso dar aqui um reload ou um load, tá, para a gente meio que compilar, né, a função que a gente acabou de criar, meio que para atualizar ali o interpretador para ele que possa entender a função que a gente acabou de criar ou de alterar. O comando edit que eu acabei de demonstrar para vocês, ele, né, vai abrir o programa para a gente editar, okay, as funções que a gente criar. Então a gente tem o comando aqui, ó, 2.type, e uma expressão para eu descobrir o tipo de uma expressão, né? Que tipo que é aquela função, ela vai retornar um valor de qual tipo, né? Então eu tenho o help, ó, eu tenho o quit aqui para eu sair. Tá? Quando a gente for trabalhar com módulos, né? Então eu tenho esse comando aqui para eu navegar por entre os módulos. Algo interessante que talvez vocês tenham notado quando eu mostrei o bloco de notas é que o arquivo, né, que a gente trabalha em Haskell, ele tem que ter extensão .hs. Tá? Então, quando a gente for salvar lá no bloco de notas ou no Notepad++ ou qualquer editor que você está utilizando, você vai ter que salvar o arquivo com a extensão .hs. Bom, então para essa primeira videoaula era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente volta aí em outras videoaulas para dar continuidade ao assunto. Valeu, pessoal. Obrigado.